Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do AP42. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês tudo sobre o nosso piso de cimento queimado. Sim, nós fizemos um piso de cimento queimado aqui em casa, mas antes de dar certo deu muita coisa errada. E nesse vídeo eu quero te trazer todo o passo a passo do que a gente fez, onde nós erramos, como a gente fez para consertar esses erros e o que vocês podem fazer para não cometer esses mesmos erros. Então, antes de tu fazer qualquer coisa referente a um piso de cimento queimado aí na tua casa, assiste esse vídeo até o final. Se tu ainda não é inscrito, se inscreva no canal para poder acompanhar mais conteúdos como esse. Bom, para começar a nossa jornada pelo piso de cimento queimado, aqui no apartamento nós tínhamos uma cerâmica. Eu vou deixar algumas fotos porque eu não tenho vídeos. Era uma cerâmica branca com uns rajadinhos, o rejunte era preto, meio escuro, então não era uma coisa visualmente bacana. Então eu decidi que eu queria trocar, mas eu não tinha grana para poder colocar o piso que eu realmente quero colocar aqui no apartamento, né? Então eu precisava de alguma solução que fosse temporária, mas duradoura, para que a gente pudesse executar aqui e de uma forma fácil que nós mesmos pudéssemos fazer. Então, como todo ser humano normal, eu vim aqui pro YouTube para tentar entender o que eu poderia fazer de cimento queimado aqui em casa. Vi vários vídeos e cheguei a uma receita que consistia em usar cimento, cola branca e água. Somente isso. E teria um piso de cimento queimado lindo e maravilhoso na tua casa. Bom, aí, gente, começou a minha dor de cabeça. Porque o que acontece? A gente já tinha uma cerâmica e a minha ideia não era retirar essa cerâmica. Então eu só queria fazer uma camada de cimento queimado em cima para poder aplicar depois o piso que eu realmente queria. Então a gente começou com a compra do primer. E o primer que eu vi o pessoal também usando nos vídeos, ele era bem caro. E então eu comprei um primer da Quartzolite. A gente usou, eu vou deixar a foto dele também pra vocês. A gente usou o primer conforme manda todas as especificações da embalagem e tudo mais. E a gente começou então a aplicar, né, a massa que a gente fez com o cimento. Na hora que eu apliquei a massa, eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque a cor que ela estava ficando não era a cor que eu esperava, que era um cinza de cimento queimado. Na cozinha, ele ficou super marrom. Aí eu não sei explicar. A gente acha que foi por conta do cimento que a gente usou, que ele deu essa tonalidade mais marrom ao invés do cinza, que era a cor que a gente estava esperando. Até aí tudo bem. What? A questão é que eu não tenho muita facilidade com desempenadeira. Então eu passei muito perrengue pra conseguir esticar em cima da cerâmica. E a cerâmica que a gente tinha aqui, ela era bem desnivelada. Então assim, deu a maior dor de cabeça pra eu conseguir passar essa mistura ali em cima da cerâmica, conseguir nivelar tudo certinho. Ele não ficou bacana, não ficou visualmente bonito, porque ele ficou bem torto. O que acontece? Quando a gente deu a segunda demão, depois de secar, a gente percebeu que em alguns pontos ele começou a soltar umas pontinhas. Depois eu pensei assim, né, é só corrigir. Só que eu percebi que ele tava soltando todo, porque ele não aderiu na cerâmica. Ele não era fácil de conseguir espalhar em cima da cerâmica. Eu tentei com rodo, tentei com desempenadeira, diversas coisas e não dava certo. Ele não é tão simples de aplicar. Tem pessoas que têm mais facilidade com a desempenadeira, então eu acredito que vai tirar de letra. Agora, eu não sou essa pessoa. Tanto que a massa corrida, quando a gente fez aqui em casa, a gente fez diferente. E eu vou gravar um vídeo também pra compartilhar com vocês. Porque eu não consigo usar a desempenadeira, eu não tenho essa facilidade. Fui tentar lixar, enfim, pra tentar nivelar e deixar mais bonitinho. E foi quando eu percebi que ele, na verdade, estava todo desplacando. Ia saindo alguns pedaços assim do piso. Fora o tempo, porque eu não tinha tempo pra fazer. Então eu fiquei um mês praticamente fazendo nesse piso, pra no final eu não conseguir o resultado que eu queria. Ele desplacou inteirinho. Ele desplacava em lâminas enormes, assim. Então ele foi soltando todo o piso, toda aquela massa, né? Então eu retirei tudo mas eu queria muito fazer, né, o cimento queimado. Então eu comecei a pensar em outras possibilidades e procurar outras soluções aqui no YouTube pra chegar a alguma coisa que desse certo aqui em casa. Quando eu fui atrás dessa solução, do que eu poderia fazer aqui em casa, eu cheguei a uma outra receita que se usa bastante aqui, que é a argamassa autonivelante, né? Porém, como eu já estava com receio dela desplacar do piso, eu decidi o seguinte: vou tirar a minha cerâmica do lugar. Nos quartos foi bem fácil de retirar. Na sala, que foi o segundo lugar que a gente fez, eu tive um pouco mais de dificuldade de retirar a cerâmica, porque ela estava bem aderida na massa e bem aderida no piso. E a cozinha foi o grande finale, assim, né? Pra fechar com chave de ouro todas as nossas dores de cabeça. Aqui no apartamento, por algum motivo, a cerâmica da cozinha, ela tinha um desnível. Ela era mais alta do que o restante do apartamento. E a gente achava que aquilo era um degrau.
mas na verdade foi como se eles tivessem feito uma camada bem fininha de concreto, um concreto meio poroso, sabe? Pra dar essa mudança de nível. Não sei porquê, mas tinha sido feito. Então, quando a gente começou a tirar a cerâmica, aquele concreto começou a soltar junto, a gente não sabia o que era cerâmica, o que era argamassa, o que era concreto. E, no fim das contas, eu sei que eu nivelei a cozinha, gente. Eu vou mostrar pra vocês como tá hoje, mas é tudo nivelado. E simplesmente existia um degrau mais ou menos assim, dessa grossura. Ah, e detalhe, a gente morava aqui quando a gente começou a fazer tudo isso. Então, assim, foram meses, né, meses de reforma de piso, até a gente conseguir chegar, então, na argamassa autonivelante. Então, a gente fez toda a retirada da cerâmica, tá? Eu acredito, gente, que se vocês quiserem fazer na casa de vocês por cima da cerâmica, não teria um problema, tá? Mas existe um primer específico para esse tipo de utilização. A gente usou o primer da Quartzolite, que eu vou deixar a foto aqui, que foi o mesmo que a gente usou da outra vez. Só que a gente usou ele daí direto no contrapiso para depois vir com a argamassa autonivelante. Agora, quando a gente fala em cerâmica, ela é muito mais lisa do que o contrapiso. Então, ele precisa de um primer específico para essa finalidade. Não adianta vocês quererem economizar no primer. Comprem o primer adequado. Existe um primer que a galera usa muito nos vídeos aqui no YouTube, que é um primer bem escuro, ele fica um tom cinza, quase preto. Eu acredito que esse primer seria uma boa para vocês usarem na cerâmica para promover a aderência na argamassa multiuso. Depois de ter limpado todo o piso, após a retirada da cerâmica, a gente fez então a aplicação desse primer em 2 demãos, conforme as orientações da embalagem. Ele pedia 2 demãos e existe um período de tempo entre cada demão e a aplicação da argamassa. E tem ali um prazo de 4 horas após a aplicação da última demão para tu vir com a argamassa. E só então a gente veio com a argamassa autonivelante. Um ponto também muito importante, gente. A argamassa autonivelante, ela é maravilhosa de tu trabalhar. Vocês vão ver que vocês vão fazer ela para um saco de 20 quilos. A gente usa 4 a 4 litros e 300 de água, mais ou menos. Vai misturar ali muito bem, ela fica numa textura líquida, mas cremosa, então ela é bem bacana de trabalhar. Tu vai pegar essa massa, vai espalhando. A gente fez entre 2 pessoas e eu oriento vocês a que façam dessa forma também, porque eu acho que fica mais fácil. Então, o meu namorado fazia a argamassa pra mim e ele vinha espalhando pra mim, né, virando ali no piso. E então eu vinha esticando ela. Para que tu possa ter um acabamento perfeito, eu te aconselho a comprar o rodo autonivelante e o rodo fura-bolhas, tá? São 2 ferramentas que não custam muito, as 2 junto eu consegui comprar na Shopee, eu posso deixar o link para vocês aqui embaixo, e eu paguei mais ou menos R$100 nos 2. Então é um investimento que vale a pena, porque vai facilitar bastante na hora de vocês aplicarem essa argamassa e garantir um resultado final bacana. Então depois eu vim com o rodo puxando ela. Vocês vão ver que é muito fácil de puxar ela, é só realmente vir puxando com o rodo, ela vai se espalhando e vai nivelando no piso, por isso que ela é autonivelante, porque tu vai jogar ela e ela já vem espalhando pelo piso. Como eu não comprei aquele sapato que tem as garrinhas para poder caminhar em cima, eu ia fazendo aos poucos, então eu passava numa extensão, daí eu vinha com o rodo puxando, eu pegava o rolo fura-bolhas e vinha furando bem as bolinhas, tá? É um processo relativamente simples de fazer. Eu, como falei, não sou uma pessoa assim que tenho muita experiência com ferramentas, mas eu achei bem simples de fazer esse passo a passo. Vamos para os pontos positivos, tá? A massa ela é muito boa de trabalhar. O preço não é absurdo. Eu paguei, se eu não me engano, R$104,90 em cada saco de 20 quilos. O apartamento, eu fiz toda a parte de baixo dele, tem mais ou menos 28 metros quadrados, tá? Eu usei 7 embalagens, mais ou menos 7 sacos de 20 quilos, mais ou menos, tá? O primer que se usa também não é muito alto, eu paguei em torno de R$100 e poucos, também vou deixar link pra vocês. Vou deixar link de tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Essa argamassa, ela tem uma boa aderência se tu usar o primer correto, então assim, ela ficou super firme em todo o apartamento, ela não desplacou em nenhuma parte, ela não tem som de oco. E vamos então pros pontos negativos. A gente foi fazendo aqui em casa cômodos por vez. Então, primeiro eu fiz o meu closet, né, o segundo quarto, depois eu fiz o meu quarto, depois a sala e por último a cozinha. Então, em todos esses cômodos ficaram emendas. Se vocês puderem, façam a maior parte possível para evitar as emendas. Por quê? Essa argamassa, ela não é tão simples de fazer essas emendas. Se tu não usar algo específico ali para deixar retinho a emenda, ela vai ficar torta, vai ficar
sobressalente, então aqui ficaram emendas. Eu não me importei tanto porque, como eu disse no início do vídeo, a ideia era só nivelar, né, fazer um piso temporário para depois ir com outra coisa por cima. Outro ponto negativo, eu não achei que ela ficou tão resistente a arranhões e manchas. Eu tenho pets aqui em casa, então tem diversas marcas de unha. Por que isso acontece? Não sei dizer. Na verdade, a argamassa autonivelante, ela não foi feita, eu acredito, né, como um piso para ser finalizado. A ideia da argamassa autonivelante é se usar antes de outros tipos de pisos. Por exemplo, o vinílico, que é um piso que precisa de um substrato bem lisinho para te poder usar, né? Então, eu acredito que ela, por conta disso, não seja tão eficiente com relação a riscos. Depois que a gente fez a aplicação da argamassa, a gente fez a impermeabilização dela com a resina. Esse é um outro ponto importante também. Eu quis economizar na resina e eu comprei uma resina da marca Baltec. Não é uma resina ruim, porém, ela é uma resina que manchou um pouco o piso. Então, para primeira demão, eu não aconselho. Se vocês quiserem, talvez, economizar na resina, o que eu fiz aqui foi, eu usei a resina Smart Resina, que é uma resina bem usada também. Aqui nos vídeos do YouTube tem bastante gente usando essa resina. Eu acredito que a qualidade dela seja muito boa. Então, eu usei a Smart Resina 2 demãos e depois eu finalizei com mais uma demão da resina da Baltec. O que é um ponto importante? Por mais que eu tenha dado 3 demãos de resina, eu não achei que esse piso fica super impermeabilizado. Então, se eu largar uma água aqui, vão ter pontos que não vai absorver nada de água, mas vão ter pontos que vão absorver um pouquinho de água. Eu percebo isso também quando eu passo pano. Então, o que eu acho, tá? Não sei se é alguma coisa na hora de tu fazer a aplicação da argamassa que faz com que ela depois não fique tão impermeabilizada mesmo usando a resina. O que eu fiz aqui em casa para poder intensificar o brilho e também a questão da impermeabilização. A resina que eu usei foi acabamento brilhante, porque eu queria um piso brilhoso, né? Mas tem as versões foscas também, o que eu acho que a resina deve funcionar mais ou menos como a tinta. Quanto mais fosco, menos impermeável ele vai ficar. Então eu usei a brilhante e depois eu finalizei com ceras. Então eu comprei uma cera em pasta e passei em todo o piso, a cera em pasta. E depois, nas manutenções de limpeza, da rotina de limpeza do AP, eu gosto também de reaplicar a cera líquida, tá? Eu acho que a cera, ela auxilia bastante nessa questão da impermeabilização do piso. Outro ponto negativo, eu não achei que ela fica tão impermeável com relação às sujeiras também. Como eu fiz na minha cozinha, se eu deixo muito tempo sem esfregar o piso, eu percebo que ela vai acumulando gordura nesse piso e ela vai ficando mais escura. Então, de vez em quando, eu preciso lavar a minha cozinha. Se vocês tiverem mais experiência com relação a esse tipo de piso, por favor, também comentem aqui sobre essa questão da impermeabilização. Como eu falei, eu não sou uma profissional, então eu não tenho embasamento técnico para explicar sobre essa questão dos impermeabilizantes. Bom, mas de forma geral, eu aconselho vocês que, se vocês estão pensando em fazer o piso de cimento queimado, como esse, usando a cola ou usando a argamassa, pensem que é um piso temporário. Eu acho que se tu quer fazer algo a longo prazo, estude muito sobre isso. Eu já vi que tem pessoas que dão até curso, né, sobre esse piso. Então eu acho que, assim, pra mim aqui, ele tá funcionando porque é algo temporário, né? E futuramente eu quero colocar outro piso em cima, então eu não tô me apegando muito. Vocês vão ver também que tem vários pontos que ficaram com algumas bolhas, mesmo eu tendo usado o rolo fura-bolhas. É um piso que demanda bastante paciência na hora de ser feito, então façam com calma, tenham paciência nesse processo de fazer, para que o resultado final possa ficar o mais perfeito possível e que vocês não se frustrem depois. Porque às vezes a gente vê as coisas na internet, a gente acha que é tudo maravilhoso, que vai ficar exatamente como as pessoas fizeram, e nem sempre é assim. Eu me frustrei bastante com relação ao primeiro piso, né? Eu tentei economizar demais, mas eu acho que a gente também tem que colocar na nossa cabeça que quando a gente tá fazendo as coisas em casa, a gente já tá economizando na mão de obra, que hoje é uma coisa que custa muito caro. Se eu fosse pagar alguém pra fazer tudo que eu faço aqui em casa, provavelmente eu não teria conseguido fazer metade do que eu fiz. A gente vive economizando na mão de obra.
tentem priorizar usar bons materiais para que vocês possam ter um resultado final bacana. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês nessa tomada de decisão, possa ter esclarecido as dúvidas, enfim. Se ficou mais alguma dúvida também, comenta aqui embaixo do vídeo, que depois eu leio tudo, se precisar eu monto um quadro aqui para poder responder a vocês, tá? Gostaria de pedir também para que vocês me acompanhem aqui pelo canal, eu prometo trazer vários conteúdos como esse e compartilhar com vocês tudo que a gente faz aqui no apartamento, eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. Aproveito também para pedir para curtir esse vídeo se vocês gostaram e compartilhar com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo também. E se inscrevam para receber todos os vídeos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.